Bom, muito bem, Dona Yolanda, começando agora então a sexta leitura. Maria, minha mãe e senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo, e defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade sob a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha mãe. Jesus, prisioneiro divino do amor, quando medito sobre o vosso amor e despojamento por mim, sinto-me desfalecer. Escondeis a vossa majestade inconcebível e vos abaixais até mim, miserável. E vos abaixais até mim, miserável, ou seja, se fazendo de simples, de miserável. Eu acho que o sentido é esse. Ó Rei da Glória, embora escondais a vossa beleza, o olhar da minha alma rasga esse véu. Vejo os coros dos anjos que incessantemente vos prestam louvor e todas as potestades celestiais que continuamente vos adoram e proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo. Ó, quem compreenderá o vosso amor e a vossa insondável misericórdia para conosco? Ó prisioneiro do amor, encerro o meu pobre coração nesse sacrário, para que vos adore sem cessar dia e noite. Não conheço obstáculo nessa adoração, e embora esteja distante fisicamente, o meu coração está sempre convosco. Nada pode criar barreiras ao amor que vos dedico. Não existem obstáculos para mim. Ó meu Jesus, eu vos consolarei por todas as ingratidões, blasfêmias, tibieza, ódio dos condenados, sacrilégios. Ó Jesus, desejo consumir-me como sacrifício puro e aniquilado diante do vosso trono onde estáis oculto. Suplico-vos sem cessar pelos pecadores agonizantes. Ó Santíssima Trindade, bendita sejais, indivisível, único Deus, por esse grande dom e testamento da misericórdia. Meu Jesus, em reparação pelos blasfemos, ficarei em silêncio quando for censurado injustamente, para dessa maneira vos desagravar ao menos em parte. Canto-vos na minha alma um hino incessante, e ninguém saberá disso, nem compreenderá. O canto da minha alma é conhecido apenas por vós, ó meu Criador e meu Senhor. Não permitirei que seja absorvida pelo trabalho a ponto de me esquecer de Deus. Passarei todos os momentos livres aos pés do Mestre oculto no Santíssimo Sacramento. É Ele quem me ensina desde os meus mais tenros anos. Escreve isto: antes de vir como justo juiz, venho como Rei da Misericórdia. Antes de vir o dia da justiça, no céu será dado aos homens este sinal: toda luz se apagará no céu e haverá uma grande escuridão sobre a terra. Então aparecerá o sinal da cruz no céu, e dos orifícios onde foram pregadas as mãos e os pés do Salvador, sairão grandes luzes que por algum tempo iluminarão a terra. Isso acontecerá pouco antes do último dia. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Aí segue data e local: Vilnius, 2 de agosto de 1934. Na sexta-feira, após a Santa Comunhão, fui transportada em espírito diante do trono de Deus. Aí vi as potestades celestiais que sem cessar adoram a Deus. Ao fundo do trono vi uma luz inacessível às criaturas, onde entra apenas o Verbo encarnado como mediador. Quando Jesus entrou naquela claridade, ouvi essas palavras: escreve logo o que estás ouvindo. Sou Senhor pela minha essência, e não conheço ordens nem necessidades. Se chamo as criaturas à existência,
é pelo abismo da minha misericórdia. Nesse preciso momento, reconheci que eu estava na nossa capela, como antes no meu genuflexório. A Santa Missa estava chegando ao fim. Já tinha anotado essas palavras. Quando vi meu confessor e quanto devia sofrer por causa desta obra que Deus está realizando através dele, fiquei atemorizada por um momento e disse ao Senhor: Jesus, essa obra é vossa. Por que então procedeis com ele dessa maneira? Parece que lhe criais dificuldades e ao mesmo tempo exigis que ele a faça. Escreve que dia e noite o meu olhar repousa sobre ele, e se permito essas contrariedades é só para multiplicar os méritos dele. Não recompenso pelo bom êxito, mas pela paciência e pelo trabalho suportado por minha causa. Outra vez local e data. Vilnius, novamente, dia 26 de outubro de 1934. Na sexta-feira, quando vinha com as educandas do jardim para o jantar, faltavam 10 minutos para as 6 horas. Vi Nosso Senhor sobre a nossa capela, da mesma maneira como o tinha visto pela primeira vez, como está pintado naquela imagem. Os 2 raios que saíam do coração de Jesus cobriam a nossa capela e a enfermaria, depois a cidade toda, espalhando-se lentamente pelo mundo inteiro. Isso durou talvez uns 4 minutos e desapareceu. Uma das meninas que vinha junto comigo um pouco atrás das outras, viu também esses raios, mas não viu a Jesus e nem sabia de onde saíam esses raios. Ficou muito impressionada e contou às outras meninas. Estas começaram a rir dela, dizendo que ela devia ter imaginado alguma coisa, ou talvez fosse luz de algum aeroplano. Ela, porém, teimava e dizia que nunca na sua vida tinha visto raios como aqueles. Quando as meninas lhe diziam ainda que talvez fosse algum refletor, ela respondeu que conhecia a luz de um refletor. Raios assim ela nunca tinha visto. Depois do jantar, essa menina veio falar comigo e disse-me que ficara tão impressionada com esses raios que não podia acalmar-se. Permanecera falando disso sem cessar, e no entanto não viu Jesus. E sempre me lembrava desses raios, colocando-me numa situação embaraçosa, porquanto não podia lhe dizer que eu tinha visto Jesus. Eu rezava por essa pequena alma para que Deus lhe concedesse as graças de que tanto necessitava. Alegrou-se o meu coração pelo fato de que o próprio Jesus se dá a conhecer na sua obra. Embora tivesse grandes dissabores por esse motivo, por Jesus tudo se pode suportar. Quando estava na adoração, sentia a proximidade de Deus. Pouco depois vi Jesus e Maria. Essa visão encheu de alegria a minha alma e perguntei ao Senhor: Jesus, qual é a vossa vontade sobre o assunto que o confessor me mandou perguntar? Jesus me respondeu: é da minha vontade que ele permaneça aqui e que não se dispense por própria iniciativa. E perguntei a Jesus se poderia ficar essa inscrição: Cristo Rei de Misericórdia. Jesus me respondeu: sou o Rei de Misericórdia, mas não disse Cristo. Desejo que no primeiro domingo depois da Páscoa a imagem seja exposta publicamente. Esse domingo é a festa da misericórdia. Pelo Verbo encarnado dou a conhecer o abismo da minha misericórdia. Por admirável desígnio, tudo aconteceu como o Senhor havia exigido. A primeira honra que a imagem recebeu das multidões foi no primeiro domingo depois da Páscoa. Durante 3 dias ela ficou exposta publicamente e recebeu a honra dos fiéis, pois estava colocada em ostra brama, na parte alta da janela, e por isso podia ser vista de muito longe. Em ostra brama era comemorado solenemente por esses 3 dias o encerramento do jubileu da redenção do mundo, os 1900 anos da paixão do Salvador. Agora vejo que a obra da redenção está ligada com a obra da misericórdia que o Senhor está exigindo.
Certo dia, vi interiormente o quanto terá que sofrer o meu confessor. Os amigos te abandonarão e todos se oporão a ti. As forças físicas diminuirão. Eu te vi como um cacho de uvas escolhido pelo Senhor e jogado no largar dos sofrimentos. A tua alma, Padre, em certos momentos estará cheia de dúvidas no que se relaciona com essa obra e comigo. Eu vi como se o próprio Deus se lhe opusesse e perguntei ao Senhor por que assim procedia com ele, como que dificultando o que lhe ordenara. E o Senhor disse: procedo assim com ele para testemunhar que essa obra é minha. Diz-lhe que de nada tenha medo, o meu olhar está voltado para ele dia e noite. Haverá tantas palmas na sua coroa quantas almas se salvarem por essa obra. Não recompenso o bom êxito no trabalho, mas o sofrimento. Ó meu Jesus, só vós sabeis quantas perseguições estou sofrendo, apenas porque vos sou fiel e porque me atenho firmemente às vossas exigências. Vós sois a minha força, sustentai-me para que sempre cumpra fielmente tudo o que de mim exigis. Por mim mesma nada posso, mas se vós me amparardes, nada significam todas as dificuldades. Ó Senhor, bem vejo que desde o primeiro momento em que a minha alma recebeu a capacidade de conhecer-vos, a minha vida é uma contínua luta e cada vez mais acirrada. Todas as manhãs, na meditação, preparo-me para a luta que dura o dia todo, e a Santa Comunhão é a garantia de que vencerei, e assim acontece. Tenho medo do dia no qual não tenho a Santa Comunhão. Esse pão dos fortes me dá toda a energia para levar adiante essa obra, e tenho coragem de cumprir tudo o que o Senhor exige. A coragem e a força que estão em mim não me pertencem, mas sim àquele que mora em mim, a Eucaristia. Meu Jesus, quão grandes são as incompreensões. Algumas vezes, se não fosse a Eucaristia, eu não teria coragem de ir adiante por esse caminho que me indicastes. A humilhação é o meu alijamento cotidiano. Compreendo que a esposa deve assumir tudo que diz respeito a seu esposo, e, portanto, a sua veste de ultrajes deve recobrir-me também. Nos momentos em que muito sofro, procuro calar-me, porquanto não confio na língua, que em tais momentos tem a tendência de falar de si mesma, e ela deve servir-me para glorificar a Deus por tantos bens e dons que me concedeu. Quando recebo a Jesus na Santa Comunhão, peço-lhe com fervor que se digne curar a minha língua, para que eu não ofenda com ela a Deus, nem ao próximo. Desejo que a minha língua incessantemente glorifique a Deus. Grandes são os erros cometidos pela língua. A alma não atingirá a santidade se não tomar cuidado com a sua língua. Resumo do Catecismo sobre os votos religiosos. Aí é um jogo de perguntas e respostas, mãe. Tem um P antes de cada pergunta e um R antes de cada resposta. Eu vou lendo na sequência, tá? O que é o voto? O voto é uma promessa voluntária feita a Deus de realizar a ação mais perfeita. O povo obriga em coisas ordenadas pelos mandamentos? Desculpa, o voto, melhor dizendo, obriga em coisas ordenadas pelos mandamentos? Sim, a realização da ação em coisas ordenadas pelos mandamentos é de dúplice valor e mérito, enquanto sua negligência é uma dupla transgressão e maldade, porque quando se transgride o voto, acrescenta-se então ao pecado contra o mandamento ainda o pecado do sacrilégio. Por que os votos religiosos têm valor tão elevado? Porque constituem o fundamento da vida religiosa, aprovada pela Igreja, na qual os membros, unidos numa comunidade religiosa, comprometem-se a buscar incessantemente a perfeição através dos 3 votos religiosos, de pobreza,
de castidade e de obediência, observados de acordo com as regras. O que significa buscar a perfeição? Buscar a perfeição significa que o estado religioso em si não exige perfeição já adquirida, mas obriga, sob pena de pecado, ao trabalho diário para consegui-la. Portanto, o religioso que não queira aperfeiçoar-se negligencia a principal obrigação do seu estado. O que são os votos religiosos solenes? Os votos religiosos solenes são tão estritos que apenas em casos extraordinários só o Santo Padre pode dispensá-los. O que são os votos simples? São votos menos rigorosos dos perpétuos e anuais, dispensa a Santa Sé. Qual é a diferença entre o voto e a virtude? O voto abrange apenas o que é ordenado sob pena de pecado, ao passo que a virtude se eleva mais alto e facilita o cumprimento do voto. E ao contrário, transgredindo o voto, comete-se uma falta e uma transgressão contra a virtude. Aqui obrigam os votos religiosos. Os votos religiosos obrigam a buscar as virtudes e a total submissão aos superiores e às regras, em virtude do que o religioso entrega a sua pessoa à ordem, renunciando a todos os direitos sobre si próprio e as suas atividades, que dedica ao serviço de Deus. Aí vem na sequência comentários do voto de pobreza. O voto de pobreza é a espontânea renúncia ao direito à propriedade ou ao seu uso, com o objetivo de agradar a Deus. Que bens estão relacionados com o voto de pobreza? Todos os bens e objetos pertencentes à congregação. Não se tem direito ao que foi dado, coisas ou dinheiro, desde que tenha sido aceito. Todos os donativos ou presentes que forem doados a título de gratidão ou outro, por direito, pertencem à congregação. Quaisquer ganhos pelo trabalho, ou mesmo rendas, não podem ser utilizados sem violar o voto. Quando se transgride ou viola o voto segundo o sétimo mandamento, transgride-se quando, sem permissão, alguém se apodera para si ou para outros de uma coisa pertencente à casa, quando se retém alguma coisa sem permissão, com o objetivo de apoderar-se dela, quando, sem autorização, se vende ou se troca alguma coisa pertencente à congregação, quando se utiliza uma coisa para outro fim que não indicado pelas superioras, ou quando se dá a alguém ou aceita-se sem licença, quando, por negligência, destrói-se ou estraga-se alguma coisa, quando, transferindo-se de uma casa a outra, leva-se alguma coisa sem permissão. Nos casos de transgressão do voto de pobreza, o religioso é igualmente obrigado à restituição à congregação. Da virtude da pobreza. É uma virtude evangélica que obriga o coração a desprender-se dos apegos às coisas temporais. A ela, o religioso, em virtude da profissão, está estritamente obrigado. Quando se peca contra a virtude da pobreza? Quando se desejam coisas contrárias a essa virtude. Quando se tem apego a alguma coisa. Quando se utilizam de coisas supérfluas. Quantos e quais são os graus da pobreza? Praticamente são 4 os graus da pobreza na profissão religiosa. Não dispor de algo independente dos superiores, matéria estrita de voto. Evitar o supérfluo, contentar-se com coisas indispensáveis, constitui a virtude. De boa vontade, dar preferência às coisas piores, e isto com satisfação interior, tais como a cela, o vestuário, a alimentação, etc. Alegrar-se com a indigência. Do voto da castidade. Aqui obriga este voto a renunciar ao casamento e a evitar tudo que seja proibido pelo 6º e pelo 9º mandamento. A falta contra a virtude é violação do voto?
Toda a falta contra a virtude é, ao mesmo tempo, violação do voto, porque aqui não existe a diferença entre o voto e a virtude, como na pobreza ou na obediência. Todo mau pensamento é pecaminoso? Nem todo mau pensamento é pecaminoso, mas torna-se tal quando a consideração da mente se une à complacência da vontade e o consentimento. Além dos pecados contrários à pureza, existe alguma coisa que traz prejuízo à virtude? Traz prejuízo à virtude a dissipação dos sentidos e da imaginação, e a liberdade dos sentimentos, a excessiva familiaridade e as amizades particulares. Quais são as maneiras de se preservar a virtude? Subjugar as tentações interiores com o pensamento da presença de Deus e também com a luta sem temor. E quanto às tentações exteriores, evitar as ocasiões. Geralmente existem 7 maneiras principais. Vigiar os sentidos, evitar as ocasiões, rejeitar a ociosidade, afastar rapidamente as tentações, evitar todas as amizades particulares, ter o espírito da mortificação e revelar todas as tentações ao confessor. Além disso, existem 5 meios de garantir a virtude: a humildade, o espírito de oração, a preservação da modéstia, a fidelidade à regra e a sincera devoção à Santíssima Virgem Maria. Do voto de obediência. O voto de obediência é superior aos 2 primeiros, porque ele propriamente constitui uma oferta total, um holocausto, e é o mais necessário, porque constrói e vivifica todo o organismo da vida religiosa. Aqui obriga o voto de obediência. O religioso, através do voto de obediência, promete a Deus que obedecerá aos legítimos superiores em tudo o que lhe ordenarem, de acordo com as regras. O voto de obediência torna o religioso dependente do superior, em virtude das regras, em toda a sua vida e em todas as questões. O religioso comete pecado grave contra o voto todas as vezes que não obedece a uma ordem dada em virtude da obediência ou das regras. Da virtude da obediência. A virtude da obediência eleva-se acima do voto e abrange as regras, os regulamentos e até mesmo os conselhos dos superiores. A virtude da obediência é indispensável ao religioso. A virtude da obediência é tão necessária ao religioso que mesmo que faça o bem, se o fizer contrariando a obediência, e os seus atos tornam-se maus ou sem méritos. Ele diz assim, eu vou ler de novo porque não ficou claro aqui, mãe. A virtude da obediência é tão necessária ao religioso que mesmo que faça o bem, se o fizer contrariando a obediência, os seus atos tornam-se maus ou sem mérito. Pode-se pecar gravemente contra a virtude da obediência? Peca-se gravemente quando se despreza a autoridade ou a ordem do superior, e quando da desobediência decorrer prejuízo espiritual ou temporal para a congregação. Que faltas ameaçam o voto? Preconceitos e antipatias para com o superior, murmurações e críticas, lentidão e negligência. Graus da obediência: execução pronta e plena. Obediência da vontade, quando a vontade leva a mente a submeter-se ao juízo do superior. Santo Inácio apresenta, além disso, 3 meios que facilitam a obediência. No superior, quem quer que ele seja, ver sempre a Deus. Justificar diante de si mesmo a ordem ou a opinião do superior. Aceitar toda a ordem como se fosse de Deus, sem discutir ou analisar. O meio geral é a humildade, não há coisas difíceis para o humilde. Ó meu Senhor, inflamai o meu amor para convosco, para que em meio às tempestades, sofrimentos e provações, o meu espírito não desfaleça. Vós vedes como sou fraca, o amor tudo pode.
conhecimento mais profundo de Deus e temor da alma. No início, Deus se dá a conhecer como santidade, justiça, bondade, ou seja, misericórdia. A alma não conhece tudo isso de uma só vez, mas em iluminações sucessivas, ou seja, nas aproximações de Deus. E isso não dura muito, porque a alma não suportaria tanta luz. Durante a oração, a alma experimenta o brilho dessa luz, que lhe impossibilita de rezar como antes. Pode esforçar-se como quiser e obrigar-se a rezar como anteriormente, tudo será em vão. Torna-se absolutamente impossível para ela continuar a rezar como antes de receber aquela luz. Tal luz que tocou a alma permanece nela viva e nada consegue sufocá-la nem obscurecê-la. Essa centelha do conhecimento de Deus atrai a alma e a inflama de amor para com Ele. Mas, ao mesmo tempo, essa luz dá a conhecer à alma o que ela é e permite que ela se veja interiormente numa luz superior, e ela se levanta espantada e atemorizada. Contudo, não permanece nesse estado de temor, mas começa a purificar-se, humilhar-se e a rebaixar-se diante do Senhor. E essas iluminações tornam-se mais fortes e mais frequentes. Quanto mais a alma se cristaliza, tanto mais penetrantes são essas luzes. Se a alma respondeu fiel e corajosamente a essas primeiras graças, Deus a acumula de consolações e une-se com ela de maneira perceptível. A alma entra, então, por momentos, no que em intimidade com Deus, como que em intimidade com Deus, e sente-se imensamente feliz. Acredita que já atingiu o grau de perfeição que lhe fora destinado, porque os erros e os defeitos nela estão adormecidos, e por isso pensa que já não os tem. Nada lhe parece difícil, sente-se pronta para tudo. Começa a mergulhar em Deus e a experimentar as delícias divinas. É levada pela graça e nem se dá conta de que pode vir o tempo da provação e de ser experimentada. E realmente esse estado não dura muito. Virão outros momentos, mas devo mencionar que a alma responde mais fielmente à graça de Deus se dispõe de um confessor iluminado a quem tudo possa confidenciar. Provações divinas na alma, especialmente amada por Deus, tentações de trevas, Satanás. O amor da alma não é ainda tal como Deus o exige. A alma repentinamente perde a percepção da presença de Deus. Surgem nela diversos erros e defeitos contra os quais deve travar uma luta brutal. Todos os seus erros se reavivam, apesar de sua vigilância ser grande. No lugar da anterior presença de Deus, surgem a tibieza e a aridez espiritual. A alma não sente gosto nos exercícios espirituais. Não consegue rezar, nem como antigamente, nem como rezava ultimamente. Agita-se por todos os lados e não encontra satisfação. Deus se escondeu diante dela, e ela não encontra conforto nas criaturas, e nenhuma criatura consegue consolá-la. A alma deseja ardentemente a Deus, mas vê a própria miséria. Começa a sentir a justiça de Deus. Parece-lhe ter perdido todos os dons de Deus. A sua mente encontra-se como que obscurecida. As trevas a invadem, num tormento indizível. A alma procura explicar o seu próprio estado ao confessor, mas não é compreendida. Cai em inquietações ainda maiores. Satanás inicia sua trama. A fé fica exposta ao fogo. A luta é feroz. A alma faz esforços, persevera pelo ato de vontade junto a Deus. Satanás, com a permissão de Deus, avança ainda mais. A esperança e o amor são provados. São terríveis essas tentações. Deus sustém a alma como que em segredo, não tendo ela disso consciência, pois de outra forma não conseguiria resistir. E Deus sabe até que ponto pode prová-la.
A alma sofre a tentação da descrença. A alma sofre a tentação da descrença quanto às verdades reveladas e da insinceridade diante do confessor. Satanás lhe diz: olha, ninguém te compreenderá. Para que falar de tudo isso? Ressoam-lhe aos ouvidos palavras que a atemorizam e parece-lhe que as pronuncia contra Deus. Vê o que gostaria de não ver, ouve o que não quer ouvir, e é terrível em momentos como este não ter um confessor experiente. A alma carrega sozinha todo o peso, mas na medida de suas possibilidades deveria procurar um confessor iluminado, porque pode desfalecer sob este peso, e isso costuma acontecer à beira do abismo. Todas essas provações são pesadas e difíceis, porém Deus não permite que elas atinjam uma alma que anteriormente não tenha sido admitida para uma mais profunda convivência com Ele e que não tenha experimentado as doçuras divinas. Além disso, Deus tem aí seus desígnios para nós insondáveis. Frequentemente é assim que Deus prepara a alma para futuros projetos e grandes obras, e quer prová-la como se prova o ouro puro. Mas isso ainda não é o fim da prova. Existe ainda a provação maior de todas, isto é, o completo abandono por parte de Deus.